Você já se deparou com alguma coisa na sua vida que nunca teve uma explicação? Às vezes pode ser um evento de sorte, algum encontro esquisito ou simplesmente um detalhe fora do lugar que insiste em te perseguir na memória. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo nós iremos acompanhar casos misteriosos que até hoje permanecem sem uma solução definitiva, mas que ainda assim continuam deixando as pessoas curiosas e interessadas. Porque apesar de serem casos não solucionados, existem várias teorias que foram criadas para tentar desvendar o desfecho. Se você tem filhos ou irmãos pequenos, já deve saber que é quase obrigatório segurar na mão de uma criança quando se está andando na rua, ou até mesmo em lugares públicos de grande movimento de pessoas, porque basta apenas se distrair um único segundo para a criança sumir da sua vista. E como mostram as pesquisas todos os anos, milhares de crianças desaparecem diariamente no mundo inteiro, e infelizmente uma boa parte delas nunca mais é encontrada, porque são roubadas justamente quando seus pais acabam se descuidando. Então imagine só o desespero dessa mãe, quando se deu conta de que havia perdido seu filho dentro de um shopping. Duane Sims, de apenas 4 anos de idade, vivia junto com a sua mãe e o seu padrasto, em um apartamento localizado em Detroit. Descrito como um garotinho animado, Duane adorava assistir Power Rangers na televisão. E quem é que não gostava, não é mesmo? Porque era um seriado que fez parte da infância de vários de vocês, e que por sinal passava direto na TV Globinho, com seus vários spin-offs. Mas acontece que o Duane vivia uma vida bem comum para alguém da sua idade, além de se dar bem com seu padrasto chamado Victor, que volta e meia levava o menino para sair e se divertir juntos. Porém, em uma dessas saídas, o garotinho nunca mais retornou para o seu lar. Tudo aconteceu na tarde do dia 11 de dezembro de 1994. Victor estava dormindo dentro do apartamento, e para não incomodá-lo, Duane, a mãe do garotinho, decidiu levá-lo para passear um pouco no shopping, já que dessa forma o namorado dela, ou seja, o Victor, poderia dormir em paz sem que o menino ficasse fazendo barulho e o acordasse. Fora que ela também tinha algumas compras para fazer lá, o que deixava a situação ainda melhor, porque unia o útil ao agradável. Só que após chegarem no shopping por volta da 1h30 da tarde, Duane começou a passar por diversas lojas, comprando o que precisava, até que em um dado momento, ela supostamente se distraiu olhando para uma vitrine, e nesse pequeno momento de falta de atenção, Duane desapareceu completamente da sua vista. Então nas próximas 2 horas, a mulher procurou sozinha pelo seu filho, mas quando chegou por volta das 4 horas da tarde, ela finalmente decidiu pedir ajuda de um daqueles guardinhas que ficam no shopping. E essa decisão duvidosa de demorar muito para pedir ajuda de alguém, acabou levantando suspeitas da polícia. E eu não sei vocês, mas se eu tivesse um filho e ele desaparecesse dentro de um shopping, eu iria no mesmo momento pedir ajuda de todos que estivessem ao meu redor. Já no decorrer da investigação, a polícia concluiu que o menino nunca chegou a pisar no shopping, porque nenhuma câmera de segurança filmou ele andando por lá. E ainda por cima, as testemunhas disseram que não viram nenhum menino parecido com o Duane dentro do shopping. E isso aumentou ainda mais a suspeita de que a mãe dele pudesse estar escondendo algo, ou talvez até mesmo envolvida no desaparecimento do seu filho. Ou talvez ela só estivesse nervosa com toda aquela situação, e é por isso que o polígrafo deu a entender que a mulher estivesse mentindo. Mas o polígrafo também não é algo 100%, né? Então, em fevereiro de 1999, um coveiro que estava vagando por uma floresta localizada em Atlanta encontrou os restos mortais que pertenciam a um menino, bem perto de um cemitério. E inicialmente, todos pensaram que poderiam ser os restos do Duane, e que o caso finalmente seria solucionado. Mas acabou que após um teste de DNA ser realizado, os restos foram identificados como pertencendo a um outro menino, vítima de um crime por parte da sua mãe. Já no final de 2019, ou seja, há mais de 2 décadas depois do desaparecimento, um homem surgiu no departamento de polícia, dizendo que havia sido adotado por uma outra família quando criança, e que acreditava ser na verdade o Duane, porque viu uma foto antiga do mesmo e se achou parecido com o menino que desapareceu lá em 94. Só que novamente, testes de DNA descartaram essa possibilidade, e o homem não era o Duane. Porém, ele teve a melhor das intenções, e realmente acreditou que poderia ser o menino. Até que em 2020, a mãe do Duane morreu. Ela havia tido 2 filhos desde que perdeu o menino, e sua participação no desaparecimento ainda gera até hoje várias teorias e especulações. E essas teorias abordam várias possibilidades, como por exemplo, o envolvimento do padrasto, já que aparentemente ele não conseguia dormir direito quando Duane estava no apartamento da família, pois uma criança de 4 anos de idade costuma fazer bastante barulho e bagunça. Então, seu padrasto supostamente teria uma ligação por conta disso. Até porque existem vários casos documentados de crianças pequenas que foram finalizadas porque não deixavam seus pais ou padrastos dormirem em paz, como nesse caso aí que está aparecendo agora na tela. Essa jovem que está aparecendo agora bateu o seu carro em uma propriedade rural e supostamente decidiu fugir do local da batida, com medo de ser presa, mas ninguém nunca conseguiu encontrá-la novamente, nem a polícia e nem os seus familiares.
e o caso chegou a ser reaberto quase 2 décadas depois, com novas evidências de cair o queixo. Só que a grande reviravolta nessa história é que ela talvez não tenha fugido do local como todos inicialmente pensavam, e sim que a jovem poderia ter sido vítima de alguém que se aproveitou desse momento de fragilidade, onde ela bateu com um carro e estava precisando de ajuda, mas encontrou alguém mal intencionado. Brianna Maitland tinha 17 anos quando decidiu sair da casa dos seus pais. Ela tinha um profundo desejo de se tornar uma moça independente, mas talvez essa escolha de tentar pular etapas e amadurecer mais cedo do que deveria tenha sido justamente o maior erro dela. Tudo começou em 8 de outubro de 2003, na cidade de Franklin, localizada no estado americano de Vermont. Nesse dia, Brianna estava fazendo aniversário, completando seus 17 anos de idade. E apesar de ter uma boa relação com seus pais e morar em uma fazenda espaçosa e aconchegante, da qual não poderia reclamar de nada, ainda assim a jovem quis se mudar de lá, contra a vontade dos seus pais, que achavam que esse não era o momento ideal para a Brianna morar sozinha. Porém, a jovem se manteve firme na sua decisão, e na verdade ela tinha vários motivos para isso, sendo um deles a vontade de se tornar mais independente. Já uma outra motivação seria morar em uma cidade mais movimentada e também com mais oportunidades profissionais, porque a fazenda da sua família ficava em uma região rural e mais isolada de tudo. Fora que se a Brianna queria se encontrar com as suas amigas, ela tinha que percorrer um grande trajeto, porque as suas amigas viviam em outra cidade, a cidade de Enosburg. Mas agora que tinha completado 17 anos de idade, Brianna optou por se mudar justamente para Enosburg, deixando a fazenda dos seus pais para viver na casa de uma das suas amigas, chamada Kate Manning. E no começo essa parecia ter sido uma decisão acertada, porque ela não estaria morando sozinha e nem com uma pessoa desconhecida, e sim com a sua melhor amiga, e as duas poderiam se ajudar e serem parceiras uma da outra. Porém, algo que a Brianna não sabia naquela época é que ser amiga de uma pessoa é completamente diferente de conviver com ela todos os dias e na mesma casa. E se às vezes até mesmo casais de namorados se separam por brigas que acontecem morando juntos, imaginem só amigas que não têm a mesma relação afetuosa, e sim apenas amizade. Então, depois de morar com a Kate por algumas semanas, ela e a Brianna se desentenderam, e a convivência já não era mais boa como no começo. E aí a jovem optou por sair da casa da sua amiga, recomeçando tudo do zero. Mas dessa vez ela não tinha mais um local fixo para morar, e por isso ficava dormindo em várias casas diferentes, de outras amigas e namorados, como se fosse uma nômade, sem residência fixa. E em muitas dessas vezes, ela tinha que dormir no sofá, acordando com dores no pescoço e nas costas, porque obviamente um sofá não é feito para dormir como uma cama tradicional, e é claro que não oferece o mesmo nível de conforto e ergonomia, mas a Brianna não tinha escolhas, e agora teria que arcar com as consequências de ter saído da fazenda dos seus pais. Mas por mais que a Brianna fosse uma das alunas mais inteligentes da sua escola, que só tirava notas altas e que quase nunca faltava, ela infelizmente teve que abandonar o high school, justamente porque não tinha mais uma casa para morar. Ou seja, a Brianna se encontrava totalmente desamparada e desestabilizada. E isso nos faz pensar e refletir um pouco sobre como uma única decisão errada tomada na juventude pode ferrar com a sua vida nos próximos meses e anos, ou até mesmo definitivamente como nesse caso. Fora que às vezes ela tinha que dormir dentro do próprio carro durante o inverno, sofrendo bastante com as baixas temperaturas, porque ao contrário das casas norte-americanas que são preenchidas com aquela espuma expansiva, que serve como um excelente isolante térmico, o carro que a Brianna dormia não dispunha da mesma comodidade, e portanto ela quase congelava nele durante as noites frias. Mas após passar por tantos momentos complicados, a vida da jovem finalmente começou a melhorar, quando ela se mudou para a cidade de Sheldon, para viver com uma amiga do ensino fundamental, chamada Gillian Stout. E além disso, Brianna entrou em um programa de equivalência do high school, onde ela poderia ganhar o seu diploma apenas realizando uma prova, e portanto não precisaria cumprir um ano letivo inteiro para se formar. E a jovem estava tão decidida e motivada a mudar de vida, que ela arrumou 2 empregos. Um deles era como lavadora de pratos, enquanto que o outro consistia em servir as mesas como garçonete, só que ambos os empregos eram em locais diferentes, cada um deles sendo de meio período, fora que ela ainda pretendia começar a cursar a faculdade em breve, e apesar de ser uma rotina bem cansativa, pelo menos a Brianna tinha uma estabilidade financeira bem melhor do que antes, e não precisava mais ficar morando na casa de várias pessoas, ou até mesmo dentro do carro, porque agora ela tinha uma residência fixa. E por algum motivo, a vida decidiu lhe dar uma bela rasteira, porque na noite de 19 de março de 2004, a Brianna estava saindo do seu emprego número 1, pouco antes da meia-noite. Então ela entrou no seu carro, um modelo Oldsmobile Sedan 88, e se preparou para voltar para casa da sua amiga, porque iria descansar até que tivesse que ir para o emprego número 2, na manhã do dia seguinte. E acontece que após entrar no seu carro e começar a viagem, a Brianna nunca mais foi vista por mais ninguém, e as últimas pessoas que tiveram contato com ela foram seus colegas de trabalho. Mas afinal de contas, o que teria acontecido com a jovem? E bom, vários motoristas que passaram pela rodovia 118 viram um sedã 88 que havia se chocado contra uma casa abandonada. No entanto, ao contrário do que poderia se esperar de um acidente daqueles, não havia ninguém dentro do veículo, e nenhum sinal de onde o motorista havia ido parar, e esse motorista era justamente a Brianna. O primeiro policial que chegou no local do acidente revistou todo o veículo por dentro, e pensou se tratar de um daqueles casos onde o motorista estava bêbado, e por isso ele fugiu do local para não ser preso por dirigir embriagado. Porém aquilo
não fazia sentido. A Brianna não parecia ser o tipo de pessoa que dirigia bêbada, e ela estava tão focada em melhorar a sua vida e no trabalho, que não iria arriscar tudo depois de finalmente vencer tantos momentos difíceis, porque seria o mesmo que nadar 100 km e desistir 100 metros antes de chegar na praia. Já a amiga da Brianna, chamada Gillian, que vivia junto com ela, estava passando o final de semana na casa dos avós, e portanto demorou até segunda-feira para só então notar o desaparecimento da sua amiga, e depois a Gillian ligou para os pais da Brianna, alertando eles do acontecido, e assim dando início às buscas pela jovem desaparecida. E dentre as primeiras medidas tomadas, os policiais fizeram uma revisão completa dentro do carro da Brianna, que envolveu exames para tentar encontrar vestígios de sangue, fios de cabelo e amostras de DNA, fora as buscas que aconteceram na região ao redor do local do acidente, porém parecia que a jovem havia evaporado completamente do mundo. Até que uma importante pista surgiu uma semana após o sumiço, quando fizeram uma denúncia anônima para a polícia, alegando que a Brianna estava sendo mantida em uma casa alugada por dois traficantes, chamado Ramon Ryans e Nathaniel Jackson. No entanto, quando a polícia invadiu o local, eles encontraram drogas, armas, mas nenhum sinal da Brianna, e essa denúncia tinha uma chance de ser verdadeira, porque segundo alguns amigos próximos da jovem, ela havia começado a usar crack antes de desaparecer, além de ser uma conhecida desses dois traficantes que foram presos. Já no final do ano, uma outra denúncia anônima dizia que a Brianna não estava mais na casa porque os dois traficantes haviam finalizado ela e dado um sumiço no seu corpo, devido a uma dívida que ela tinha adquirido por conta do suposto vício em crack. E talvez ela estivesse sob o uso de substâncias, e por isso teria batido o carro naquela propriedade abandonada, porque havia usado substâncias pesadas e estava completamente fora de si, supostamente resultando no acidente. Mas algo bem peculiar desse caso é que novas evidências foram encontradas com o passar dos anos, mostrando que a polícia não desistiu, e que até o ano passado eles ainda estavam investigando, começando por 2006, quando imagens das câmeras de segurança de um cassino avistaram uma mulher muito parecida com a Brianna, sentada em uma mesa de pôquer. O cassino ficava na cidade de Atlantic City, em Nova Jersey, só que infelizmente essa tal de mulher que se parecia com a Brianna nunca chegou a ser realmente localizada. Já em 2012, a polícia começou a investigar a possibilidade de um serial killer chamado Israel Keyes estar envolvido no desaparecimento da jovem. Isso porque Keyes atacou, se aproveitou e eliminou diversas mulheres em vários estados norte-americanos, incluindo o estado de Vermont, onde Brianna morava. Porém, logo após Keyes se autofinalizar no final de 2012, a polícia descartou essa possibilidade por falta de provas. Até que em março de 2016, encontraram amostras de DNA naquele carro que pertencia a Brianna, e só em 2022, ou seja, 6 anos depois, que finalmente acharam alguém cujo DNA tinha correspondência com aquele achado dentro do carro da jovem. Só que a pessoa acabou sendo descartada como suspeita, porque cooperou com a polícia. E vale ressaltar que um DNA ter correspondência não significa que seja exatamente o mesmo encontrado no local de um crime, e por isso a pessoa que teve um DNA parecido encontrado no carro não foi presa no fim das contas. Já entre todas as teorias que envolvem esse caso, uma das mais aceitas é que após a Brianna bater o carro na propriedade abandonada, ela pode ter sido abordada por alguém que passava pelo local e que fingiu que iria ajudá-la, mas que acabou fazendo mal para a jovem. Também tem uma outra teoria bem interessante, porque 3 semanas antes do desaparecimento, a Brianna se envolveu em uma briga com essa amiga dela que está aparecendo agora, e a briga tinha sido motivada porque uma estava interessada no namorado ou ficante da outra, e as duas até chegaram a se agredir fisicamente, com a Brianna saindo bem machucada da situação. E segundo essa mesma teoria, a amiga da jovem teria envolvimento com o sumiço, talvez sabotando o veículo dela para causar a batida, ou até mesmo se escondendo no banco de trás, e esperando a jovem entrar para ameaçá-la com uma arma. E há pouco tempo atrás, em 2024, o FBI anunciou uma recompensa de $40 mil para quem fornecer pistas que levem a algo relevante para a investigação. Então, após 21 anos, o caso ainda permanece em aberto, com novas atualizações de tempos em tempos, mas sem uma solução definitiva. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado é um dos maiores clássicos do cinema do gênero de terror e suspense, porque marcou uma geração inteira e serviu de inspiração para várias outras obras cinematográficas que viriam depois. Lançado em 1997, a história do filme começa durante o verão, quando 4 amigos adolescentes atropelam acidentalmente um homem que estava vagando através de uma estrada deserta. Porém, eles ficam com tanto medo das consequências legais do atropelamento, como ser condenado a vários anos de prisão, que optam por fazer o impensável, jogando o corpo do homem no mar para não serem detidos, e ainda combinam um voto de juramento para nunca contar esse segredo a mais ninguém. No entanto, um ano depois do atropelamento, a personagem chamada Julie, que estava envolvida, recebe uma mensagem anônima com a seguinte frase: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." Então, a partir daí, ela e seus amigos começam a ser perseguidos por uma figura misteriosa, sofrendo consequências devastadoras. Só que nesse último caso do vídeo de hoje, aconteceu algo semelhante, onde um jovem britânico se envolveu em um crime junto com seus amigos, que espancaram alguém de uma forma completamente covarde e injusta. Porém, algum
Algum tempo depois, durante as férias, esse mesmo jovem que estava envolvido no crime acabou desaparecendo misteriosamente, sendo encontrado mais tarde em um estado deplorável de conservação, levantando assim questionamentos sobre uma possível vingança pelo que ele fez no verão de 2021. J. Dean Slater nasceu em 26 de abril de 2005, em uma pequena cidade chamada Oswald Twistle, localizada na Inglaterra. O local conta com 10 mil habitantes e não se diferencia em quase nada de outras cidades de pequeno porte, o que por um lado pode ser um ponto positivo, porque geralmente lugares assim são bem tranquilos para se viver. Jay era filho de Debbie e Warren Slater, além de ter um irmão mais velho chamado Zack. Porém, entre todos da sua família, o jovem tinha mais apego com a sua mãe Debbie, da qual nutria uma excelente relação, e que seria aquela que mais sofreria com o que viria a acontecer depois. Já durante a infância, Jay descobriu o maior amor da sua vida, que não era uma pessoa, e sim um esporte, o velho e conhecido futebol. Ele curtia tanto jogar bola que atuou como titular dos 6 aos 16 anos de idade, em um time comunitário chamado Huncote United FC, cujo lema é futebol para todos, e que busca desenvolver cidadãos exemplares desde cedo, e através do futebol. Então, após o Jay entrar no início da sua fase adulta, se formando no high school, ele optou por deixar o futebol um pouco de lado, focando mais em construir uma carreira e fazer um curso profissionalizante, já que afinal de contas, ele jogava em um clube sub-16, e agora estava justamente com 16 anos. Ele não poderia mais atuar lá, porque já havia atingido a idade limite, e talvez se estivesse vivo até hoje, Jay ficaria feliz com o time inglês eliminando o nosso Fluminense no Mundial dos Clubes. Mas para dar seguimento com seus planos de vida, Jay se matriculou na Accrington and Rossendale College, que seria o equivalente ao Senai ou Senac pro pessoal do Reino Unido, porque os colleges lá oferecem apenas cursos de nível médio, enquanto que os de nível superior são somente nas universities. E aí, entre todos os cursos disponíveis, Jay escolheu um no ramo da construção civil, que é esse que está aparecendo agora. E dando uma olhada no site da própria instituição, podemos ver as matérias desse curso que o Jay estava fazendo, que incluem aulas de elétrica, alvenaria, carpintaria e também pintura. E você pode achar que é uma besteira querer trabalhar com obras em um país tão cheio de oportunidades como a Inglaterra, porém a questão é que lá a mão de obra qualificada é bem mais valorizada do que no Brasil, então seria uma ótima carreira para seguir. Tanto é que existem relatos de brasileiros trabalhando lá e ganhando 25 libras por hora no ramo da construção civil, e esse mesmo valor, se convertido para nossa moeda, daria algo em torno de R$ 180 por hora. Mas voltando a falar de como estava a vida do Jay nessa época, que seria no ano de 2021, a rotina do jovem consistia em fazer o seu curso de construção civil e estagiar trabalhando como ajudante de alvenaria. E no tempo livre, quando não estava trabalhando e nem estudando, o Jay saía para se divertir com seus amigos, porque apesar de ser alguém bem focado no futuro, ele também adorava festas e curtição. Além disso, ele também tinha um animal de estimação, da qual amava profundamente, um cãozinho da raça Bulldog, chamado Buster, que é esse que está aparecendo agora. Porém, mesmo com a sua vida indo bem e estando com tudo encaminhado, ocorreu uma sucessão de acontecimentos que mudou para sempre a vida do Jay, e todo esse desfecho trágico se iniciou em agosto do mesmo ano, em 2021, quando o Jay aceitou um convite para participar daquelas festas juvenis, onde o pessoal bebe e às vezes dá um tapa na samambaia. Porém, a festa não aconteceria em um lugar convencional, como por exemplo uma casa, e sim uma fábrica que estava abandonada desde o século passado. O local costumava ser usado para produzir papel no passado, e agora havia se tornado um lugar onde os jovens poderiam ficar de curtição, sem correr o risco de serem pegos ou descobertos. Só que aparentemente, o Jay e seus amigos tinham outros planos em mente, que envolveriam algo macabro, ao invés de uma comemoração, e haviam escolhido justamente a fábrica abandonada, porque seria o local perfeito para atrair uma vítima para uma armadilha, sem que tivessem testemunhas por perto para incriminá-los em um possível julgamento. Então o Jay e vários outros adolescentes atraíram um outro jovem para a fábrica, que se chamava Tom Hilton, de 17 anos de idade, dando a desculpa de que teria uma moça no local que gostaria de ficar com ele. E aí, quando Tom chegou no local da festa, achando que se daria bem, Jay e seus amigos começaram a persegui-lo enquanto carregavam machados, facões e até mesmo tacos de golfe. Mas temendo pela sua vida, Tom adentrou a mata que ficava ao redor da fábrica e começou a correr o mais rápido que podia, parecendo até mesmo uma cena de pânico na floresta, com os seus perseguidores querendo finalizá-lo de uma maneira brutal e chocante. E o Tom quase chegou a cair várias vezes enquanto corria pelo terreno irregular da floresta, cheio de raízes, troncos e buracos espalhados pelo chão, fora os galhos das árvores, que arranharam o seu rosto e braços. Até que depois de correr bastante, Tom finalmente chegou em uma estrada, porém como se tratava de um local distante e isolado, não passou nenhum carro para que ele pudesse sinalizar com a mão e pedir ajuda, e acabou que o Jay e os seus amigos conseguiram alcançar o Tom. E aí começou uma sessão de brutalidade, com eles ferindo e machucando gravemente o rapaz, usando os machados e facões que estavam carregando durante a perseguição. E os ferimentos desferidos foram tão feios que o Tom chegou a ficar com partes do seu corpo expostas. E se você o visse naquele dia, poderia jurar que o rapaz não iria sobreviver de forma alguma. Porém, contrariando toda a lógica, Tom sobreviveu ao ataque covarde, e seus agressores foram detidos e julgados posteriormente. E apesar do ataque não ser justificável de forma alguma, não se sabe exatamente o que levou o Jay e seus amigos a cometerem tal crueldade. Mas se tratando de adolescentes, podemos teorizar vários motivos, como bullying,
bullying ou até mesmo alguém querendo talaricar a namorada do coleguinha. E eu não estou justificando isso de qualquer forma, ok? O que eles fizeram é totalmente errado e eles merecem estar na cadeia. Já durante o julgamento que envolveu 8 culpados, incluindo o próprio Jay, e que aconteceu somente em 2023, todos os envolvidos riram e debocharam da situação, não demonstrando sentir nenhum tipo de arrependimento ou empatia com a vítima. E talvez a parte mais revoltante tenha sido a sentença do juiz que julgou o caso, que optou por sentenciar todos os jovens a apenas atividades de reabilitação e serviços comunitários, que não ultrapassaram nem 3 meses para cada um deles terminar de cumprir a pena. O juiz tomou essa decisão porque considerou que os jovens envolvidos na agressão poderiam se recuperar e se tornarem pessoas melhores, depois que passassem por todas as atividades de reabilitação. Mas de acordo com Deb, a mãe do Jay, o jovem não teria participado do ataque, e sim apenas presenciado tudo, e por isso acabou sendo condenado por associação. Porém, essa é apenas a opinião da mãe dele, ou seja, algo completamente imparcial por parte dela. Porém, esse pode ser o caso do Jay estar no lugar errado, na hora errada. Mas eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Passando agora para 2024, o jovem havia se recuperado desse caso e deixado tudo para trás, e agora ele iria fazer uma viagem para Tenerife, uma ilha paradisíaca localizada na Espanha, que seria o lugar ideal para superar aquela fase ruim que ele havia acabado de passar, após a condenação e o cumprimento da sentença. Jay escolheu a ilha porque aconteceria um grande festival de música lá, chamado de NRG Music Festival, e inclusive essa é uma foto dele participando do tal festival, no dia 16 de junho de 2024. Já durante a madrugada do dia 17, quando o festival tinha finalmente acabado e todos haviam bebido bastante álcool, o Jay tomou uma decisão muito duvidosa e arriscada, porque ao invés de voltar para o hotel em que estava hospedado, ele optou por ir até o Airbnb de 2 homens britânicos desconhecidos, que conheceu na noite do próprio festival. Um dos homens se chamava Ayub Kassim e tinha 31 anos de idade, enquanto que o outro sujeito não teve a sua identidade revelada até hoje. Os 2 homens convidaram o Jay para participar de um after party, que aconteceria no Airbnb que estavam hospedados, que é esse que está aparecendo agora. Porém, a grande problemática nisso tudo é que o local ficava a 37 km de distância do hotel onde o Jay estava dormindo. E não era qualquer região, e sim uma região montanhosa, de difícil acesso, cheio de ravinas e vários outros perigos para turistas. Sem contar que para voltar de lá, o Jay teria que retornar de ônibus, e não era sempre que passava ônibus na região. Na verdade, demorava 10 horas para passar um único busão que o jovem pudesse pegar para retornar. Então, após chegar lá de carro, pegando uma carona com aqueles 2 homens que conheceu no festival, o Jay participou do after party e bebeu mais um monte, curtindo pelo restante da madrugada. Já quando finalmente amanheceu, o jovem percebeu a besteira que tinha feito, porque agora ele estava sozinho em um local distante do qual estava hospedado, e sem saber falar o idioma nativo da região, que no caso seria o espanhol. E ele ainda recusou a carona oferecida pelo Ayub, um dos homens que havia o levado de carro até o after party, e optou por voltar sozinho pegando um ônibus. Porém, por não saber falar o idioma nativo da região, ele não conseguiu pedir informações sobre qual ônibus deveria pegar, e sobre qual seria o horário que o mesmo passaria na frente da parada. E acabou que por conta disso, o Jay perdeu o ônibus que o levaria de volta, e que só passaria novamente daqui a 10 horas. Então, estando agora completamente desesperado e desamparado em um país estrangeiro, numa região montanhosa e isolada, Jay ligou para sua amiga Lucy para pedir ajuda, porque ela estava com ele no festival de música, e durante a rápida conversa que tiveram, o jovem disse que a bateria do seu celular estava prestes a acabar, e que estava com fome e que não tinha mais água para beber. Já de acordo com o último registro do celular do Jay, ele estava no Parque Nacional Rural de Teno, ou seja, bem distante da cidade e da civilização. E acredita-se que ele estava lá não porque queria, mas sim porque se perdeu durante o trajeto de volta para o hotel, pois não sabia pedir orientações de onde deveria ir em espanhol. Inclusive, essa é uma possível imagem do Jay vagando pelas ruas, totalmente perdido e desorientado. Até que no dia 15 de julho, depois de quase um mês do Jay estar desaparecido, infelizmente encontraram o seu corpo em uma ravina, junto com seus pertences e as suas roupas. E após uma autópsia ser realizada no cadáver, concluíram que o jovem possivelmente morreu após cair de um lugar alto, porque vários dos seus ossos haviam se quebrado. Então a possibilidade mais aceita é que ele tenha ido parar nas montanhas porque não conhecia a região e não falava espanhol para conseguir pedir orientações, e acabou escorregando de um local alto e caiu na ravina. Porém, existem algumas teorias que vão para um caminho completamente diferente. Uma delas diz que na verdade, o Jay teria sido vítima de um crime motivado por vingança, devido àquele ataque covarde que ele teria participado durante a festa que aconteceu na fábrica abandonada em 2021, já que afinal de contas, ele debochou do acontecimento no tribunal e não recebeu a sentença que merecia. Já a segunda teoria envolve aqueles homens que deram carona para o jovem até o after party, depois que acabou o festival de música, e que por algum motivo teriam eliminado ele e jogado seu corpo nas montanhas para que ninguém descobrisse. E uma das possíveis evidências de que algo assim poderia ter acontecido é que por diversas vezes alguém acessou a conta do Instagram do Jay após seu desaparecimento, sendo que ele não tinha mais bateria no seu celular para usar o Instagram. Enquanto que a terceira teoria envolve o crime organizado, mais especificamente os traficantes da região, que poderiam ter suspeitado as intenções do Jay quando ele estava vagando sem rumo por lá. E o fato do jovem não falar espanhol e ser um estrangeiro pode tê-lo comprometido ainda mais,
porque ele não conseguia se explicar para os traficantes, que talvez tenha dado um sumiço nele. Fala galera, qual é a sua opinião sobre esses casos do vídeo de hoje? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.